sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, no seu capítulo 3. Quero externar minha gratidão ao pastor Paulo pela confiança de me deixar e Deus conduzir com o Espírito e nós provarmos a palavra, algo que é muita responsabilidade. Que Deus continue abençoando sua vida. Pela minha voz, um pouco também me perdoe. Estou muito gripado. Na quarta-feira, quinta-feira ontem fiquei de cama. Daqui a pouquinho irei embarcar. Se eu não neguei o embarque, não irei negar também pregoar a palavra do Senhor. Se eu estou pronto para embarcar, mesmo doente, então eu vou dizer para os irmãos que eu estou 100% dependente do Espírito Santo de Deus nessa noite. Todos acharam? Então eu vou ler a palavra do Senhor, que tem como tema a tentação de Eva e a queda do homem. Verso 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as limiares do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis deles, nem nele tocarás, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele a comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folha de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas, e mais de que todos os animais do campo sobre o teu ventre andares, e o pó comerás todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Repetindo todos junto, toda a igreja junto, verso 15. E porém a inimizade entre a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Bom, até aqui. Senhor Deus, que seja feita a sua vontade nessa noite, Senhor. Que não venha ser, meu Pai, como o seu filho disse eu, mas sim o teu Espírito Santo, meu Pai, que venha, meu Pai, falar, meu Pai, através da minha vida, no coração dos teus filhos, que saíram, meu Pai, da sua casa, saíram do seu conforto, renunciando ao seu lar, para ouvir a tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um livro bastante conhecido, o livro de Gênesis, a qual ouvimos
falar da criação da terra, aonde Deus cria tudo aquilo que nele há. A palavra de Deus vai dizer que no seu capítulo 1 é a criação do céu, da terra e tudo que neles contém. E através do capítulo 1 ao capítulo 2 vai dizer que Deus também faz tudo sobrevivente de tudo aquilo que nem na terra e daquela forma. A palavra de Deus vai nos dizer que do pó da terra foi criado o homem. E Deus soprou o fôlego de vida na narina dele. E no seu capítulo, no seu versículo 15, a promessa de Deus sobre o homem vai dizer: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Diante dessa promessa, diante dessa ordenança a qual Deus fala com Adão, Deus vê que não é bom que um homem viva só. E a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 18, e diz o Senhor que não é bom que um homem viva só. E Deus ele vai formar da costela de Adão uma ajudadora, um auxiliador, que se chama mulher, que todo mundo sabe e é conhecida como ela. E através daí o homem se junta à sua mulher, como diz no verso 24: portanto, deixarás o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Então entendemos que no capítulo 1 e no capítulo 2, onde Deus faz a formação da terra, todo o gênero humano e o ser vivente, não existia vergonha, não existia tristeza, não existia nada que venha corromper o gênero humano no jardim do Éden. Mas no capítulo 3, aonde eu começo a pregar, a palavra do Senhor vai nos dizer que existe um ser, a serpente, e a palavra de Deus diz no seu verso 1: ora, a serpente era mais astuta do que todas as milhares do campo que o Senhor Deus tinha feito. Só esse verso. Quem era essa serpente? Apocalipse capítulo 12, verso 9 vai dizer que a serpente era o próprio Satanás, que foi derrubado do reino celestial, quando ele pôs um sentimento no seu coração, querendo ser igualmente ao Todo-Poderoso, ao Senhor Deus. Então viemos entender que o pecado e o pai, o autor do pecado é Satanás. E o pecado já existiu no coração de Satanás desde quando ele servia ao Senhor. Porque a palavra em Deus vai dizer que Satanás era um querubim ungido e perfeito em toda sabedoria e formosura. Ezequiel capítulo 28, verso 12 e 15 vai dizer que Satanás era um querubim ungido, perfeito, sábio de toda formosura. Mas por conta do sentimento que traz ao coração dele de ser igual ao mestre, igual a Deus, ele é expulso dos céus e jogado no abismo, com a terça parte daqueles que estavam apanhando, os apoiadores do pecado diante de Deus. Mas só que tem um porém aqui: o pecado vem através da tentação, e a tentação aqui de Eva veio através da comunicação, porque Eva, ela estava tratando de algo a qual Deus já tinha dado ordenância a Adão no capítulo 2. Deus falou a Adão: eu te coloco no jardim do Éden para você lavrar e guardar. Então ele está responsável por tudo que tem no jardim do Éden e pela sua esposa. Se
Se Satanás ele conseguiu corromper os seres viventes celestiais a qual Deus colocou para o servir, imagina o ser humano. Sabe o que está acontecendo muitas vezes em nossas vidas? É que a gente está dando muito ouvido para aquilo a qual Deus já disse que não era. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. A ordenança de Deus era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás veio, soprou no ouvido da fragilidade, porque a promessa não era para Eva, a promessa era para Adão. O diabo ele nunca vai vir naquela que tem a promessa, porque quem tem a promessa sabe de Bíblia, sabe da ordenança que Deus na vida dele. Quem tem a promessa sabe distinguir a voz de Satanás e a voz do diabo. O diabo ele está entrando como um sapato de lã, meu pastor. Ele está usando as pessoas mais próximas daquele que tem a promessa para querer derrubar, para querer destruir a família, para querer trazer aquela vergonha. Mas eu venho com a boca de Deus nessa noite aqui te dizer: aonde tem a vergonha, terá preparo. Hoje Jesus falou no meu coração. Eu falei: meu Deus, eu não tenho como pregar. Eu estou com febre. Eu estou, meu Pai, nem só o Senhor sabe como eu estou. Jesus falou: não se preocupa não. Não se preocupa não, que antes do culto você vai ficar bonzinho para ir. Eu falei: Jesus, eu vou mandar mensagem para o pastor. Eu fui buscar minha esposa hoje todo me tremendo. O sol estava quente. E eu todo resfriado, com frio. Mas é o inimigo querendo parar a promessa de Deus e na vida, na sua vida. Porque quando Deus ele tem algo de Deus para entregar, o inimigo, como foi lá no Jardim do Éden, lá no começo, para querer atrapalhar, para querer proferir palavras para você não avançar, ele vem colocando coisas para querer te paralisar. Aí a palavra de Deus vai nos dizer que Satanás ele começa a dialogar, começa a se comunicar com Eva. Tudo bem. A mulher diz assim à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei delas, nem nele tocares, para que não morrais. Onde Deus falou a Adão para ele não tocar na árvore do conhecimento. Em momento algum, Deus dá a ordenância a Adão: não toque. Mas só que o diabo ele é astuto. Ele consegue manipular a palavra de Deus para que você venha ter um entendimento diferente e você conjecturar na sua mente a sua própria mentira e você cair. Deus falou: não coma. Deus falou: não toque. Começou a conversar com o diabo já mexeu na mente, o psicológico já abalou, porque quem não tem Deus, quem não tem a palavra de Deus, não tem o entendimento de saber discernir quem está falando com você. E é isso que está acontecendo no século 21. É muitas palavras bonitas pregadas, mas a verdade de Cristo, que salva, cura, liberta, está em extinção. Mas aqui não. Aqui no Ministério Bíblico ainda tem a palavra que cura, salva, liberta e vai trazer para a vida eterna. Entenda? Ela já caiu no papo da serpente. E vendo a mulher
Olha só. Então disse: e vendo a mulher, aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a ele, e comeu ela também. Meus irmãos, eu estou pregando uma palavra que, quando eu estava pregando, ela cortou muito no meu coração, porque fala de fruto, fala de semente, fala do que a gente está se alimentando, do que a gente está dando ao nosso cônjuge, ao que a gente está dando ao nosso filho, ao que a gente está dando às pessoas que vê nós como homem de Deus ou mulher de Deus. Porque quando a gente dá vida, entendeu? Ela vai ter vida. Mas quando pregamos a palavra, pastor, a qual não é direcionada por Deus, nós causamos a morte interior e espiritual daquela pessoa. O diabo, ele usou a verdade de Deus. O diabo, ele usa a verdade para trazer a morte espiritual para as pessoas. Olha o que o diabo faz. Se tu comeres desse fruto, tu não será igual ao Deus, tendo entendimento do bom e do mal. Quem teve esse sentimento no passado? Não foi ele? E Deus expulsou ele do céu? E ele foi condenado a toda a vida? O diabo, ele já está condenado até a última instância. E a única coisa que ele quer na minha e na sua vida é levar a gente para a condenação eterna. O diabo, ele não quer te dar vida, não. O diabo, ele dá falsa alegria. Ele dá uma falsa esperança. Ele te dá um falso sentimento. E no final ele traz a morte espiritual para a sua vida, que é pior do que a morte física. Eva pega o fruto, cai no papo da serpente. É algo forte. E a Bíblia vai nos relatar que não acontece nada com Eva, mas a partir do momento que ela pega o fruto e dá ao seu marido, os dois, olha no verso 7 que vai dizer no capítulo 3: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, e cozeram folha de figueira, fazendo para si aventais. A partir do momento que quem come a promessa, quem come o fruto, aquele que é da promessa, o fruto do pecado é isso que acontece. A visão espiritual dele se apaga. Ele começa a se envergonhar na presença do Senhor. A palavra de Deus vai dizer, diante do versículo, que o Espírito de Deus, todo dia pelo final da tarde, se apresentava a Adão e se apresentava a Eva. Imagina algo bonito e gratificante você ter na presença de Deus toda a tarde, todos os dias, todos os períodos, todos os animais, todos os subaquáticos, tudo aquilo que Deus criou, tudo ao seu domínio. E por estralar de dedo, por um querer, por um não, por você não dizer não àquilo que Deus disse para você não fazer, você coloca tudo de água abaixo. Porque em Romanos 5, no seu capítulo 5, no seu verso 12, vai dizer que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte se passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Através do pecado que entrou no gênero humano, através de Eva e de Adão, foi ele que trouxe também a morte. Meus irmãos, cuidado. Sabe por que cuidado?
O que pode estar adoçando os seus lábios hoje pode arruinar sua alma no futuro. Às vezes é um simples nada a ver. Às vezes é aquilo que você pensa que não vai trazer nada para a sua família, para o seu ser. Mas eu vejo como boca de Deus para te dizer: esse nada a ver pode trazer a ruína da sua alma, pode levar para você queimar junto com aquele que é o pai da mentira, que é Satanás. Ele está vindo como um arquiteto, arquitetando tudo aquilo para trazer uma falsa paz, um falso domínio. Ele está vindo, dominando esta terra, para falar que Ele é o Deus dos deuses. Mas aqui está uma pessoa direcionada por Deus. Aqui está o pastor Edivaldo direcionado por Deus. Aqui está a pastora Juliana direcionada por Deus. Aqui está os pastores direcionados por Deus. Aqui está o ministério em Tempa direcionado por Deus. Aqui está o corpo de obreiros direcionado por Deus, para dizer que só o Deus, no capítulo 14 de João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando diz é o caminho, a verdade e a vida, é aquela estrada sinalizada, aonde Deus está dizendo: vem por aqui, que aqui é o caminho. E quando você vem no caminho, você encontra a verdade. E quando você está na verdade, você encontra a vida com abundância. Sem mim, você não vai ao Pai. Sem mim, você não vai. Eu estou pregando para pessoas que possam estar caindo na cilada de Satanás. Mas você veio hoje aqui e você vai sair convicto que esse fruto do pecado você não irá perder. Esse fruto do pecado você não irá provar. E se você provou, hoje é o culto da promessa. O culto onde Jesus, Ele vai tirar tudo aquilo que o inimigo colocou na sua vida, tudo aquilo que Ele colocou na sua casa. Ele vai jogar no mar do esquecimento, pois Jesus, Ele veio na cruz do Calvário para levar a minha e a sua transgressões. Quem crê? Quem crê? Então, Eva come do fruto, Adão come do fruto. Ele se envergonha diante da presença do Senhor. Meu Deus do céu. E chamou o Senhor, verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu e escondei. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Ele não mentiu. Ele falou a verdade. Que a companheira a qual tu me deste, que me deu fruto. A mulher falou: a serpente me enganou e eu a comi dela. Tudo bem. Mas para quem é a promessa?
te ordenei a não comer. A promessa é para você, não é para Eva. E é muito bom o convívio dentro da igreja, que em um dos estudos bíblicos estávamos aqui e eu perguntei ao pastor, porque quem pergunta tem resposta, quem pergunta aprende. E no estudo bíblico eu falei, pastor, se Adão assume que comeu do fruto, mas Eva, o que seria da humanidade? E o pastor, com toda a sabedoria do mundo, falou, meu filho, eu acredito que a condenação seria menor, porque ele falou a verdade, né? Mas o projeto de Deus, ele ainda há de continuar. Versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizestes isso, maldita será mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo sobre o teu ventre, e andarás e comerás de todo o pó da terra em toda a sua vida. Verso 15, a qual tem a condenação e a promessa juntamente. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, Eva, quando começa a se comunicar com a serpente, os 5 sentidos do corpo humano, ele é paralisado quando o pecado ele entra. Primeiro, a audição, a visão, depois veio para a mente e desceu para o coração. Ela pegou o fruto. Quando ela pega, ela coloca, ela ingere e se torna um paladar. Então ela vai e dá ao seu marido. A primeira coisa que Satanás vai querer parar na sua vida é todos os sentidos do seu corpo, para que você não venha dar fruto do reino de Deus através do pecado. O diabo ele entra pela audição, pela visão. E quando a gente processa coisas que não é para nossas vidas, que desce sobre nossos corações, foi o que aconteceu com ela. Desceu para o coração, ela pegou e comeu. Mas só que Jesus fala que Deus fala que ele vai trazer inimizade entre a semente da serpente, que é Satanás, e sobre a serpente da mulher. Quem tem sua Bíblia, poder por gentileza abrir no livro de Lucas, capítulo 1, que quiser acompanhar também. Vai nos dizer no capítulo 1, no verso 42. Glória a Deus. Todos acharam? E a palavra de Deus vai nos dizer no verso 42: e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Meus irmãos, então a gente vê que na Bíblia existem 2 mulheres, uma que carrega o fruto do pecado, que é Eva, e uma que é Maria, que carrega o fruto da salvação. Que fruto é esse? O fruto chamado Jesus de Nazaré.
A palavra de Deus vai nos dizer que no capítulo 1 de Lucas, Maria vai conceber, Maria vai ter uma visita do anjo Gabriel e vai dizer: tu, mulheres agraciadas, gerará um que virá e levará a salvação para todos, e ele pisará na cabeça da serpente, e a serpente o ferirá. Gênesis capítulo 3 vai dizer que a mulher, ela pega o fruto e come, colocando o pecado, a morte para dentro. E quando ela come, ela ingere o pecado, ela gera morte para fora. Preste atenção nisso que eu vou dizer. Toda vez que você come algo que é pecaminoso, você está colocando a morte para fora. E no capítulo 1, no verso ao qual terminamos a ler, vai dizer que uma mulher tinha um fruto dentro de si, gerado dentro de si, que trouxe a vida para fora. Ageu capítulo 2, verso 9 vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Capítulo 3, o pecado veio corromper todo mundo. O pecado veio destruindo, acabando com a humanidade, fazendo aquilo a qual entristece o coração de Deus. A gente vê na corrupção do gênero humano, mas no Novo Testamento, Jesus vem de dentro, colocando vida para fora, e vida com abundância. Jesus cresce, Jesus se desenvolve, Jesus pregoa, do mesmo jeito que o pecado veio pela comunicação. Jesus, ele vem trazendo a palavra do Pai Celestial. Jesus e veio como homem para derrotar Satanás, pregando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele foi crucificado na cruz do Calvário por causa de mim, por causa das suas transgressões. Jesus, ele foi na cruz, ele foi apedrejado, ele foi caluniado. Quantas pessoas, a qual dizia que era seguidores de Cristo, falou: meu Deus, prende ele e solta Barrabás. Mas o fruto da vida, diante de toda aquela situação a qual eu estava vivendo, por causa do meu e do seu pecado, a Bíblia vai nos relatar que nós somos pecadores, nascemos dos pecados, somos descendentes, somos filhos de Adão, somos filhos de Eva, mas somos descendentes, entendeu? Somos descendentes, pastor, da minha memória, Noé. Somos filhos de Adão, mas descendentes de Noé. Deus bota um dilúvio. Deus decepcionado com a terra. Vou acabar com tudo, mas vou deixar sua geração, Noé, para que você venha, gere. E a humanidade, depois desse dilúvio, quem viu vocês, testemunha viva, vinha dar um novo testemunho. Mas só que nada, pastor, nada veio abalar o coração do gênero humano, porque o pecado, ele veio de uma tal forma, de um ser, meu pastor, ele veio de um ser impuro, e só quem pode tratar desse pecado é Jesus de Nazaré, o sangue de Jesus. Jesus, ele foi morto não, ele entregou a sua alma por conta de mim e de você. A Bíblia vai dizer que Jesus foi chicoteado por conta da minha e da sua transgressão. Jesus, ele estava lá no céu, ele desceu como homem. O diabo, ele venceu Adão como homem. E Jesus
como Deus Filho, meu paterno. E na cruz do Calvário, quando foi colocado a coroa de espinho, o sangue desceu. E o sangue, quando pega nos olhos de Jesus, é Jesus dizendo: através do seu olhar que o pecado entrou, eu perdoo pelo sangue. Quando o sangue de Jesus escorre pelos ouvidos, ele dizendo: tudo aquilo que você ouve, que você peca contra mim, eu estou te perdoando. O sangue de Jesus, quando vem descendo pela sua boca, ele dizendo para mim e para você: eu perdoo por tudo que você come, que não é da minha vontade, por tudo que você vem falando, que não é da minha vontade. Quando Jesus é pregoado, que pregou as mãos de Jesus, é Jesus dizendo para mim e para você: eu te perdoo por tudo aquilo que você toca, que eu falei para você que não era para tocar. Por tudo aquilo que você vem fazendo na obediência, Deus está dizendo hoje, por conta da promessa que meu Pai fez em Gênesis capítulo 3, eu desci neste mundo para te perdoar. Meus irmãos, não é fácil viver na presença do Senhor. Não é. Não é. Hoje eu estou aqui pregando, mas eu já tive nesse mundão aí, mas foi o sangue de Jesus que me alcançou. Temos referência disso aqui no altar. O sangue de Jesus alcançou. Olha quem você era para quem você é. Faça uma autoanálise da sua vida. Será que é justo a gente trocar uma vida com Jesus por um momento com Satanás? Olha a vida que você tem. Olha quantas pessoas estão precisando dessa palavra, porque tem países aí que não estão deixando mais pregar a palavra, estão sendo perseguidos por Deus. E nós aqui temos livros abertos de ouvir a palavra, vimos na casa do Senhor fazer algo, fazer um vídeo, pregar o Evangelho. Não é difícil não. Basta você querer. Porque o pastor Edivaldo falou aqui na terça-feira, quando você quer, Deus ele vai na frente contigo, porque é o seu querer. E que você venha voltar para casa. Fica de pé, por favor. Que você venha voltar para a sua casa, tendo a plena convicção de qual fruto você está comendo. Se é o fruto do pecado ou o fruto da vida eterna. Eu sei que é difícil, é muitos problemas, é muitas adversidades a qual passamos nesse século, mas nada justifica você quebrar uma regra, mas nada justifica você fazer algo que não agrada o Senhor Jesus. Fecha teus olhos, por favor, que eu vou orar pela sua vida. Deus, em nome do teu filho amado Jesus, Senhor, aqui está, meu Pai, a tua igreja, meu Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, por me usar. Obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, por todas essas pessoas que estão aqui, ó Deus. Que o Senhor, Pai, venha tocar, ó Deus, no coração dessas pessoas. E que essa palavra, Deus, em nome de Jesus, meu Pai, venha frutificar, meu Pai, nos nossos corações. Que nós venhamos entender, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que uma vida eterna com o Senhor, meu Pai, é a qual nos alegramos. Que toda astúcia, meu Pai, que tudo aquilo, meu Pai, que Satanás venha trazer, meu Pai, para nossas vidas, Senhor, o Senhor venha nos dar discernimento, o Senhor venha nos dar, meu Pai, a sabedoria para nós discernir, meu Pai, a palavra do inimigo, meu Pai, em nossas vidas. Porque o inimigo, meu Pai, ele é astuto. Ele está, ó Pai, se fingindo, meu Pai,
E tem muitas pessoas, meu Pai, que por falta de conhecimento, ó Deus, que por falta, meu Pai, de conhecer a Tua palavra, por não ter, ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai, o entendimento de te buscar, meu Pai, não orar, meu Pai, de buscar, meu Pai, para que tenha, Deus, a sensibilidade do Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Pai. E desde já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.